Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, que privilégio. Estamos aqui já no nosso 4º dia de campanha de jejum e oração. 4 dias já recebendo de Deus, 4 dias já tendo a manifestação do poder de Deus. E eu desafio você a continuar, permaneça, persevere, para que você possa também vivenciar o sobrenatural. Mas não guarde isso só para você. Compartilhe todas essas palavras que você está recebendo, para que outras pessoas possam também receber o alimento do céu, assim como você está recebendo. Todos os dias, às 8 horas da noite, nós estamos ali transmitindo, colocando no ar essas palavras. Todo dia, às 8 horas da noite, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode receber essas palavras e pode e deve compartilhar essa palavra. Se você ainda não começou o jejum, mas tem o desejo no seu coração de fazer, não tem problema nenhum, comece hoje. Faça aí o seu compromisso com Deus e comece hoje. E se já aconteceu de repente você, por uma falha, ter parado o jejum, interrompido o jejum, não pare. Peça perdão ao Senhor e continue com o seu jejum, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Assim como nós temos hoje uma palavra poderosa, uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra que vai realmente trazer para você o discernimento daquilo que o Senhor tem para você. Crie no seu coração a expectativa da mudança da palavra de Deus sobre a tua vida. Hoje, o tema da nossa palavra é: mover-se no sobrenatural sustenta você e as pessoas à sua volta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua mente, o que é um deserto? Deserto, a definição é um lugar árido, sem vida e com grandes chances de provocar a morte. Você já deve ter visto aí, em documentários, em filmes, tal, que você assistiu, que o deserto realmente é um lugar difícil. Mas, espiritualmente falando, para nós também é um lugar de passagem, aprendizado e frutificação. Todo crente, todo servo do Senhor passa pelo deserto. Mas nós não moramos no deserto, nós passamos pelo deserto. E o deserto, ele traz uma série de lições para nós. Ele traz uma série de ensinamentos para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O ensinamento de Jesus em um deserto. E de como ele usou essa situação que aos nossos olhos é tão desafiadora em ensinamentos práticos e poderosos que nós podemos usar no nosso dia a dia hoje. Então, fique atento. Preste atenção, abra o seu coração, peça para que Deus dê revelação da palavra para você. Pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de João, no capítulo 6, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 13. João 6, de 1 a 13. Está escrito assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Feche os seus olhos. Pai querido, grande é a tua palavra, Senhor. Poderosa é a tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, humildemente, como teus servos, como teus filhos, clamando por esse alimento espiritual para nós. Traga, Senhor, a revelação necessária para que nós possamos sair desse momento de palavra, Senhor, alimentados, nutridos, fortalecidos pela tua palavra. O Senhor é aquele que nos dá o alimento. O Senhor é aquele que nos dá o pão. Enche-nos, Senhor, com o rema da tua palavra, papai, e é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém? Essa passagem da multiplicação dos pães, ela é narrada nos 4 evangelhos, o que mostra que ela é muito importante. E o quanto Jesus queria nos ensinar a respeito do fundamento da fé, para que nós possamos também nos alimentar e alimentar aqueles que estão à nossa volta. Essa é uma das nossas missões. Nos alimentar com a palavra, que é o que nós estamos fazendo, mas também sermos instrumentos nas mãos do Senhor para alimentar as outras pessoas que também têm fome. Não se iluda. A própria palavra diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E você é filho de Deus. Eles gemem pela manifestação. Qual é essa manifestação? As boas novas. O pregar a palavra, o dizer a palavra, o pregar as maravilhas do Senhor Jesus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Todos nós fomos chamados exatamente para isso. Nós fomos separados para isso, para pregar as boas novas. Nos alimentamos da palavra e repassamos a palavra. Isso é muito importante. Voltando. Interessante que no versículo 5, Jesus disse: onde compraremos pães? Estranho, né? Engraçada essa pergunta. Porque dá a impressão que Jesus não sabia o que ia fazer. Né? Parece que ele estava meio perdidão ali. E agora? O que nós vamos fazer? Não é nada disso. É só impressão nossa. Ele não estava desorientado de forma nenhuma. Na realidade, o que ele estava fazendo é desafiando a fé dos seus discípulos. Quando ele perguntou: aonde compraremos pães? Ele estava esperando dos seus discípulos uma resposta de fé. Ele estava esperando dos seus discípulos uma resposta que levasse ao milagre. E não é isso que Deus espera de nós? Quantas pessoas chegam até nós trazendo um monte de problema? Quantas pessoas precisam de uma palavra de fé? Quantas pessoas chegam até você, às vezes com casamentos destruídos, e perguntam para você: o que eu faço? O que ela está querendo? Alimento. O que ela está querendo? Solução. E aí a resposta nossa tem que ser uma resposta de fé. Nós temos que mostrar Cristo para essas pessoas. A palavra, o alimento, o pão vivo, é Ele que vai sustentar o casamento, é Ele que vai fazer com que as empresas não fechem, é Ele que vai manter o emprego. Mas nós somos pregadores das boas novas. 2 desses discípulos, Felipe e André, falaram algo, cada um em uma direção. Veja, Felipe falou: onde arrumaremos dinheiro para comprar pão para essa multidão? Essa resposta, vamos e venhamos, é uma resposta natural. Felipe já pensou logo ali no natural, né? Ele deu uma resposta daquele que pensa no natural e não no espiritual. Não é muitas vezes assim com a gente?
Estou precisando de dinheiro. Vou no banco. Não é assim? Minha empresa não está bem. Vou fechar. Não consigo me entender com a minha esposa. Vou separar. Não é assim? É a resposta natural. Foi o que Felipe disse naquela ocasião. Ele pensou e respondeu naturalmente. Ele aprendeu, e nós precisamos aprender a buscar as respostas no espiritual, no sobrenatural de Deus. E falando assim, temos que ressaltar a importância desse período de jejum que você está fazendo. Como que você vai conseguir perceber o espiritual de Deus se você ainda está no carnal? Se você ainda está sendo dominado pelas coisas da carne? O jejum ele tem essa finalidade. O jejum ele nos deixa mais sensível a ouvir as respostas espirituais. Como eu disse já algumas vezes, o seu jejum ele não vai mudar o caráter de Deus. Deus não vai ficar mais bonzinho por conta do seu jejum. Deus não vai ficar mais generoso por conta do seu jejum. Não vai. Deus é imutável. Ele é um só. Agora, o jejum, ele muda você. O jejum, ele te deixa mais sensível ao Espírito Santo. Por isso que é importante o jejum e a oração, para que você consiga enxergar as respostas pela ótica espiritual, para que você seja fortalecido espiritualmente e você possa não ter uma resposta dessa como Felipe, mas ter a resposta como André. Mesmo André, que deu a resposta certa, nós vamos ver aqui agora, que ele pensou no espiritual, mas mesmo André que pensou no espiritual, ele ainda tropeçou. Veja, André, ele disse, tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O que isso representa? André teve um lampejo de fé. Veja, quando ele viu o rapaz com 5 pães, ou o rapaz chegou até ele, né, e falou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? André teve ali um lampejo de fé. Ele viu, né, o que Jesus já havia feito, ele já estava andando com Jesus, e ele viu o que Jesus poderia ter feito. Então ele falou, opa, meu mestre pode fazer alguma coisa aqui. Ele teve um lampejo de fé. E o que isso também poderia ter feito? Ele poderia ter virado para esse rapaz e ter falado, ih, rapaz, isso aí não dá para nada. São 15 mil pessoas aqui, cara. Como é que nós vamos alimentar esses 15 mil aí com esse 5 pãezinhos e 2 peixes? Rapaz, deixa isso para depois, deixa para lá. Nem mexe com isso. Não, André agiu diferente. André falou assim, vamos até o mestre. Vamos levar isso, né, para o mestre. Mas aonde ele pisou? Na bola. Quando ele chegou para Jesus, levou os 5 pães e os 2 peixinhos, o rapaz foi do lado dele, ele virou para Jesus e falou assim, mas o que será isso para tantos? Olha só. Ou seja, ele crendo, né, em um primeiro momento, teve aquele lampejo de fé, ali pegou o rapaz, levou até Jesus, mas quando ele chegou até Jesus, ele disse, mas o que vai ser isso aqui? São só 5 pães e 2 peixinhos, vai dar para alimentar todo esse povo? A fé dele não foi suficiente. Por isso que o jejum é importante. Novamente, eu vou frisar muito nesses 10 dias de campanha de jejum e oração a importância de você fazer. Porque uma das funções do jejum também é fortificar a nossa fé. Se você quer ter uma fé fortalecida para enxergar o sobrenatural, jejue. Jejue. Voltando para a nossa história. O foco também está no rapaz. Porque para pensar. Esse rapaz ele estava aproximadamente no meio de 15 mil pessoas. Ele estava ali no meio de 15 mil pessoas aproximadamente. Fala sério. Pensa assim. Vamos nos colocar no lugar desse rapaz. Ele está lá, tem aquela multidão do lado dele. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O que ele poderia ter pensado? Não dá para fazer nada com isso aqui. Eu vou ficar sem isso, eu vou passar fome.
Ele poderia ter pensado dessa maneira? Poderia, mas ele não pensou. Acredito que ele deve ter ouvido tudo o que Jesus já havia feito e naquele momento já havia ouvido também todo o sermão que Jesus tinha falado. E isso encheu de fé o coração dele. Então, quando ele viu aquilo que ele tinha na mão e ouviu as palavras de Jesus, ele falou, esse cara pode fazer um milagre, esse cara pode multiplicar tudo isso, porque ele ouviu e viu o que Jesus havia feito. Então ele falou, eu vou levar esse alimento. Essa atitude, ela fez a diferença. A atitude de generosidade, mas principalmente a atitude de fé, provocou a manifestação do sobrenatural de Deus. Porque quando esse rapaz saiu dali, foi até André, e André levou ele até Jesus, ele levou uma manifestação de fé. E aí Jesus pegou todo aquele alimento, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e multiplicou aquilo para alimentar todos. Ou seja, a fé desse rapaz fez de um problema insolucionável, porque era insolucionável resolver aquele problema, né? 15 mil pessoas para se alimentar, ele fez de um problema que era insolucionável se transformar no sobrenatural de Deus. Jesus ali transformou todo o alimento e alimentou a todos. Assim acontece quando nós provocamos o sobrenatural de Deus. Quando através da nossa fé nós provocamos o sobrenatural de Deus, as nossas famílias são restauradas, nossas empresas irão sobreviver à crise, os nossos casamentos são restaurados, os filhos deixarão de fazer as coisas erradas e estarão se entregando ao Senhor, toda a família vai ser restaurada, todos aqueles que estão com fome da palavra de Deus ao seu lado vão buscar você e você vai poder alimentá-los por conta da sua fé. Foi assim que aconteceu naquele tempo e também pode acontecer hoje. Só depende de mim e de você, de termos uma atitude de fé, de entregarmos daquilo que já temos ao Senhor e aguardar a manifestação do sobrenatural dele. É isso que nós precisamos para a minha e para a sua vida. Aleluia! Palavra poderosa. Vamos orar? Feche os seus olhos. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor hoje multiplicou, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter acrescentado a fé, Senhor. Obrigado, Deus amado, por nos dar a sensibilidade de perceber que existem outras pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, Papai, que precisam receber do Seu alimento. Obrigado, Senhor, por estimular no nosso coração a generosidade, Senhor, por estimular no nosso coração o desejo de servir ao próximo, Papai. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém? Aleluia, meu amado. Aleluia. Olha, amanhã então, novamente, às 20 horas, uma nova palavra para você, uma nova palavra para te alimentar, também transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. E não esqueça, domingo, 17 horas, a volta do nosso culto presencial. Todos nós esperamos por você. Até amanhã.